Bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver algumas pessoas entrando. A minha proposta aqui é trazer alguns princípios que podem se encaixar com as práticas que a gente vem fazendo. Então, utilizar essa estrutura da ACT, que para quem não conhece é uma terapia comportamental contextual, que utiliza muito Mindfulness na sua base, por isso que eu estou trazendo aqui dentro desse espaço. E essa terapia, ela tem basicamente 3 eixos: abertura à experiência, centramento e engajamento. A ideia aqui é provocar um pouco com esse tema da aceitação, discutir um pouquinho sobre ela, um pouquinho mais além da live. Também trocar um pouco sobre essa parte do engajamento. Engajamento que vai estar baseado nos nossos valores e no agir. Então tá bom, vamos começar com uma prática de aterrissagem, simplesmente para chegar aqui um pouquinho. Então convido cada uma a fechar os olhos ou deixar os olhos entreabertos. Se você não praticou Mindfulness ainda ou algum tipo de meditação, simplesmente assuma uma postura confortável, seja ela sentada no chão, na almofada, na cadeira. Uma postura que dê prioridade para o seu corpo ter uma base firme de apoio. Ou seja, se você está numa cadeira, apoiar os pés no chão. Se estiver sentado na almofada, no chão, talvez cruzar as pernas. Se estiver deitado também, simplesmente soltar o corpo nessa superfície. E também outra recomendação é deixarmos a nossa coluna mais ereta, mais atenta. Quase como se a gente projetasse o topo da nossa cabeça lá para o céu de uma forma muito suave. Pesquisando nesses primeiros instantes como é assumir essa postura, se é necessário fazer algum pequeno ajuste. E trazendo a atenção, então, para o corpo apoiado nessa superfície que te sustenta. Seja ela o chão, a cadeira, a almofada. Percebendo que sensações acontecem aí. Entre o seu corpo, a sua pele e essa superfície de apoio. Aos poucos deixando que a sua atenção vai encontrando a sua respiração. Percebendo como está a respiração nesse momento. Não há necessidade de controlá-la. Se for espontâneo, inspirar e exalar o ar mais profundamente, deixe que aconteça. Se for espontâneo, respirar brevemente, uma respiração curta, deixe que fique curta.
levando a atenção para sua mente, como ela está nesse momento. Talvez esteja cheia de pensamentos, ou mais esvaziada. Simplesmente observando. Percebendo para onde vai a atenção no seu corpo quando você percebe os pensamentos. Perceber os pensamentos tem alguma conexão espacial com a sua cabeça, com seu tronco, com suas pernas, braços. Para onde vai a atenção? E essa percepção corporal quando eu observo os meus pensamentos. E deixando então que a atenção vá se espalhando por todo o seu corpo. Talvez percebendo alguma qualidade emocional presente. Talvez respirando mais profundamente algumas vezes. E aos pouquinhos, no seu tempo, se quiser dando movimento para o corpo, se quiser alongar o corpo, dando espaço para terminar esse breve exercício e retornar a atenção aqui para a próxima atividade. Então tá, pessoal. Se alguém quiser ir compartilhando também em uma ou duas palavrinhas o que está acontecendo na sua experiência, o que percebeu em qualquer momento, pode ir comentando, tá? Eu tenho sempre um delay de uns 20 segundos mais ou menos para ler, mas podem ir compartilhando a experiência aí no chat, ele vai ficar aberto sempre e sempre enriquece a gente conseguir trocar mais experiências, tá bom? Bom dia para quem está chegando. Podem chegar, vão fazendo seu exercício de aterrissagem, de chegar aqui. E o nosso sensação de satisfação, tranquilidade. Obrigado, Tati. E o nosso tema aqui, então para quem está chegando agora, o nosso tema de hoje está centrado na ACT, na terapia de aceitação e compromisso, traduzindo também em aceitação e engajamento. Esses dois princípios. Então, o que pode ser importante assim, a gente observar em relação às práticas de Mindfulness? Mindfulness, muitas vezes, dentro das terapias e dentro de outras abordagens, ele está como uma ferramenta de ampliação da nossa consciência do que acontece, para então possibilitar a nossa escolha. E aqui é um pouco desse casamento entre aceitação e engajamento. A aceitação é um tema um pouco polêmico, principalmente na tradução para o português. Tá? Por que isso? Porque a aceitação, o significado dela, pode estar conectado com resignação, com ficar tolerando coisas, com ficar aguentando coisas do mundo externo, né, que estão acontecendo e tudo mais. E a aceitação aqui em Mindfulness, ela tem um sentido muito específico. Por isso que às vezes a gente coloca uma outra palavrinha junto com essa aceitação, que é a aceitação experiencial. Tá? Então, quando
Tem uma fala ali, né, em relação a pequena tensão nas mãos, algo muito sutil, né? Quando eu estou falando de aceitação experiencial, eu estou falando exatamente desse campo das sensações, das emoções e dos pensamentos. Ou seja, como que eu consigo me abrir para essa sensação que está presente já. Eu posso fazer o contrário, eu posso ficar lutando com ela, né? Então eu não quero sentir a tensão, eu começo a me mexer, eu começo a massagear as minhas mãos, eu saio da prática, vou tomar um copo d'água, né? E essa seria uma estratégia, então, de eu querer me afastar um pouco dessa sensação. E aqui em Mindfulness, a gente está querendo dar uma ênfase um pouquinho maior para como eu consigo aceitar, no sentido de me abrir para isso que está já acontecendo na minha experiência. A diferença da aceitação em termos gerais é que essa regra ela está realmente restrita a isso que acontece nos pensamentos, emoções, sensações. Não quer dizer se eu tenho que aceitar aquele parente chato vir me visitar, não quer dizer se eu tenho que aceitar o que acontece hoje no mundo lá fora. Isso é um outro termo, é um outro campo para a gente conversar sobre aceitação. Quando a gente discute aqui, é realmente da nossa experiência. Quanto eu consigo me abrir para a minha experiência nesse momento. Tá bem? Então, todas essas experiências que vocês estão trazendo já abrem campo para a gente observar com mais curiosidade. Tá? Para a gente abrir a nossa atenção. E algumas das coisas que são importantes, assim, é que a nossa mente, geralmente, ela tende a gostar ou não gostar de parte da nossa experiência, né? Então é muito comum ela fazer algum joguinho como: isso aqui eu não gosto, então eu quero me livrar. Não gosto dessa tensão aqui que gera nas minhas costas, então deixa eu mexer um pouquinho logo, né? Não gosto desse pensamento, então deixa eu me concentrar, vou me concentrar lá na voz do Breno, né? Não gosto dessa emoção, então deixa eu respirar fundo para tentar modificá-la. A nossa mente atribui qualidades como bom ou ruim, né? Como agradável ou desagradável. E aqui dentro da prática a gente está querendo tirar um pouquinho esses rótulos para conseguir realmente enxergar o que o nosso corpo está nos comunicando. Tá? Então tem exemplo da Fernanda ali de perceber dor nas costas. Olha só, surge a dor e a mente começa a ficar inquieta. Né? Quando estou fisicamente bem, a mente fica mais calma. São exemplos perfeitos, né? Lembrando que o que a gente está fazendo aqui é uma abordagem mente-corpo. A abordagem mente-corpo são duas palavras unidas, fundidas. Ou seja, tudo que eu sinto no meu corpo acaba refletindo nesse campo dos pensamentos. Assim como alguns pensamentos podem refletir na forma como eu me sinto. Então, isso sobre aceitação. E antes da gente entrar na próxima prática, eu queria só convidar para a gente para eu comunicar um pouquinho sobre a parte do engajamento. O engajamento, então, é essa nossa possibilidade de agir no mundo das ações a partir da minha consciência. Da minha consciência principalmente de uma coisa: do que é importante para mim. O que é realmente importante para mim. E aqui existe um campo interessante porque a gente é muito educado a perseguir objetivos na nossa vida. E o que é importante, eu vou traduzir aqui como valor. O que tem realmente valor para mim. E às vezes esse valor não é um objetivo. Como, por exemplo, eu posso ter um valor nas minhas relações que é ter mais respeito, mais amorosidade, mais gentileza, mais abertura. E essas coisas, isso não são objetivos. Eu não consigo ir lá e agarrar, né, a gentileza. Cheguei no ponto da gentileza, agora não preciso fazer mais nada. Não existe esse ponto. O valor é como se fosse um tempero das nossas ações ao longo do tempo. Ou seja, quando eu coloco essa gentileza, nesse exemplo, nas minhas relações, pode ser que eu sinta essas relações mais importantes. Quando eu coloco um pouco mais de amorosidade na forma como eu me trato, talvez eu sinta essa relação comigo mesmo
uma relação mais importante. E a diferença aqui é que os objetivos são realmente aquelas ações que a gente pode fazer, né? Então, se a gente fosse colocar uma metáfora assim, de a gente querer como objetivo, assim, nós queremos subir uma montanha. Subir a montanha é nosso objetivo. Agora, a qualidade das nossas ações, a forma como a gente vai querer subir essa montanha, pode ser muito diferente. Eu posso subir essa montanha me criticando, eu posso subir essa montanha de uma forma super dura, seca. Eu posso subir essa montanha contemplando cada espaço, contemplando às vezes momentos onde eu entrei na trilha e eu desci um pouco, onde eu vejo alguma coisa que eu não sabia que estava ali, alguma curiosidade. Então os valores abrem espaço, né, para a gente realmente se conectar no presente. Lembrando que, quando a gente está falando então dos objetivos, a gente está sempre falando de uma corrida em direção a algo que a gente não tem nesse momento. Então, se eu quero subir no topo da montanha, eu não tenho isso até chegar no topo da montanha. E quando eu chego lá, eu perco o meu objetivo. Preciso traçar um novo objetivo. Qual que é o grande risco da gente não atentar para os valores, para os processos que se desenvolvem, né? É justamente a gente percorrer objetivos com uma certa sensação de esvaziamento. Então, se eu levo isso para o meu campo profissional, para a minha vida, se eu simplesmente pretendo alcançar algum determinado ponto, mas eu não atento para como eu quero viver até aquele momento, pode ser que aquilo se esvazie em algum momento. A gente pode colocar aqui alguns paralelos como o sentido, o propósito, quais são os meus reforçadores, uma série de sinônimos para esses valores. Mas essencialmente são aquelas qualidades que a gente assume no presente e que tornam esse presente mais valioso. Qual é o risco da gente não ter objetivos e só olhar para os valores? É realmente só ter uma ideia sobre o que poderia acontecer, uma ideia sobre como eu gostaria de viver a vida e não fazer nada. Quando eu não faço nada, quando eu não trago nada para o mundo das ações, que diferença eu posso ter na minha vida? O que eu vou colher diferente se eu não fizer diferente? Então os valores e os objetivos, eles vão se costurando. O nosso intuito aqui é só relembrar desses valores, porque a nossa educação é muito voltada para os objetivos, mas eles têm uma união muito importante, tá? Ambos são muito, muito benéficos e, em outros termos, poderia dizer, inclusive, necessários para nós, tá? Então, vamos fazer uma prática. Temos mais 17 minutos aqui. Lembrei do afinar que surgiu no outro retiro de ontem. Sim. Às vezes os nossos valores justamente, né, nos lembram disso, como afinar o nosso propósito, né? Então tá bom. Vamos então assumir uma postura de prática. Fechando os olhos ou deixando os olhos entreabertos. Trazendo atenção para o corpo, para a respiração. Talvez percebendo um pouco de como essas informações reverberam na mente, no coração. Trazendo essa intenção de repousar a atenção na sua respiração nesse momento e observando esse caminho
de sair de reflexões, de outros pensamentos, observando essa transição para essa entrada na prática. Se houver algum pensamento desagradável, deixe que ele passe, repousando a atenção na respiração. Se houver alguma ideia brilhante, deixe que passe. Reconhecendo que todos esses pensamentos, conteúdos, imagens estão sempre dentro de um fluxo. São sempre impermanentes. Surgem, desaparecem. Trazendo essa mesma qualidade de observação da experiência para suas emoções, percebendo que elas também surgem e desaparecem. Mesmo que em alguns momentos surjam e se elevem como uma onda enorme, ancorados no presente, nós nos tornamos como praias. Independentemente dessa onda, desse tamanho, existe muito espaço para ela quebrar, se espalhar e desaparecer. Percebendo que esta mesma impermanência ocorre também nas nossas sensações. Uma tensão nas costas que pode surgir, que após alguns instantes pode desaparecer. Uma sensação de prazer, de deleite que pode surgir. E assim como qualquer outra sensação, em algum momento desaparecer. Deixando que a atenção repouse na respiração. Abrindo a atenção para todo o seu corpo, como se fosse um grande corpo que respira. Um corpo que a cada inspiração acolhe o ar. E
dá espaço para a renovação a cada expiração. E a partir desta atenção centrada, repousada na respiração, eu te convido a deixar que uma pergunta surja na sua mente. O que é importante para mim nesse momento? O que é realmente importante para mim? Percebe como a sua mente reage. Ela pode ficar confusa, ela pode achar algumas respostas. Se ela estiver confusa, você pode simplesmente traduzir essa pergunta em: qual é realmente a minha necessidade neste momento? Do que eu realmente preciso? O que tornaria o meu presente mais valioso, mais importante para mim? Talvez você observe algumas respostas, muitas, poucas, nenhuma. Simplesmente observe o que surge na sua mente. Percebendo se essas respostas vêm acompanhadas de emoções, de sensações no seu corpo. Se essa percepção do que é importante, o que é valioso, de alguma forma reverbera nas suas sensações, no seu coração. E trazendo a possibilidade de pensar em uma pequena ação para este dia que se conecte com algo importante, valioso para ti. Que pequena ação eu poderia fazer no meu dia que traduzisse no mundo das ações
isso que para mim é valioso, é precioso, que pode tornar o meu presente mais importante. Talvez eu tenha pensado em algumas pessoas da minha família, coisas importantes. Eu posso traçar uma pequena meta de fazer uma ligação ou uma chamada de vídeo. Talvez se eu percebo que o meu corpo precisa de algum cuidado, eu posso definir uma pequena ação de fazer alguns alongamentos, algum exercício. Se eu venho observando muitas notícias, um excesso de informações, talvez eu possa me propor a uma dieta de informações para esse dia. Encontrando uma pequena ação para tornar o seu dia mais valioso. E com 3 respirações mais profundas, eu convido que cada uma, vá encerrando esse exercício, essa prática. Dando movimento para o corpo, se quiser. Abrindo os olhos. E nesses minutinhos que nós temos aqui, eu gostaria de que a gente pudesse compartilhar um pouco, costurar, talvez um pouco dos nossos valores ou disso que a gente viu como algo importante. E também, quem se sentir confortável, compartilhar uma pequena ação que visualizou como uma possibilidade de tornar mais importante esse dia. Tá? Então, uma pequena ação. Obrigado, pessoal. Que bom, é um prazer estar aqui. Tá? Eu vou compartilhar a minha pequena ação. Eu percebi que meu corpo, de ontem, do ritmo de retiro, eu fiquei com ele um pouco parado. Então, vou fazer exercício. Arrumar a minha casa. Isso é bom. Isso é bom. A gente expande, né? A gente faz uma pequena organização da nossa casa interna meditando, depois podemos ir para a nossa casa maior, né? Exercer o autocuidado, doar amor, cuidar mais um pouco do meu corpo. Estamos juntos. Enviar um poema para a família e amigos. Obrigado, Nara. Que bom que você está aqui. Poupar. Bom. Tomar um belo café da manhã. Ler um pouco. Ótimo. Então, quem ficou com dificuldade de encontrar uma pequena ação, a gente já tem aí nesse nosso movimento comunitário algumas construções que podem ser uma direção. Tá? Então, retomando o nosso caminho de hoje, a gente começou aterrissando e depois logo falando sobre a gente estar aberto à nossa experiência. Para isso eu usei a palavra aceitação. Aceitação experiencial, aceitação da nossa experiência como uma oportunidade da gente tomar mais consciência para fazer essas escolhas que vocês estão traduzindo agora no chat, né? E interessante que aí a gente pode qualificar um pouco mais, né? Muitas das nossas informações, assim, do que eu tenho que fazer, devo fazer, muitas vezes são demandas externas, são demandas da sociedade, da minha família,
do meu companheiro, da minha companheira, né? E aqui a gente está parando para realmente fazer essas escolhas a partir das nossas necessidades, tá bom? Então, falamos sobre aceitação como uma possibilidade de potencializar o nosso engajamento de uma forma mais coerente. Falamos sobre a diferença de valores e objetivos, sendo os objetivos lá aquele topo da montanha e os valores a forma como eu escolho percorrer esse caminho. Tá? Se eu vou fazer de uma forma gentil, se eu vou fazer de uma forma dura. Tá? E aqui, através dos nossos valores, na nossa prática, a gente está traduzindo um monte de possibilidades para o nosso dia. Tá bom? Um grande prazer, chegamos no nosso horário aqui. Prazer estar com vocês aqui, tá? Nessa manhã de domingo. Espero que todos tenham uma pequena ação para levar para o seu dia. Tá bom?